gente, bem-vindos a mais um episódio do Espro Talks. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre algumas polêmicas. Então, existem alguns assuntos que só de serem mencionados já chamam a atenção. Por exemplo, a escala 6x1, a intolerância religiosa. Mas calma, hoje não é dia de debater e nem de convencer ninguém. Então, no episódio de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais a repercussão desses assuntos de jeito simples, leve e sem complicações. Então, vem com a gente entender, aprender também e descobrir um pouquinho mais sobre esses assuntos. Bom dia, gente! Hoje iremos falar um pouco sobre a escala 6x1, que atualmente é permitida pela Lei CLT e pela Constituição Federal, desde que seja cumprido a escala de trabalho e a jornada, que são 44 horas semanais e 8 horas diárias. Esse modelo é utilizado por comércios, farmacêuticos e lojas que não têm como pausar num dia na semana, que precisa trabalhar continuamente. E também esse modelo não precisa de uma pausa necessariamente aos sábados e domingos, pode ser uma pausa semanal. Dentro da escala 6x1, eu vou falar sobre a PEC. A PEC propõe mudar a rotina de trabalho sem reduzir os salários, passando da escala 6x1 para 5x2, 5 dias trabalhados e 2 de folga. Essa mudança ocorreria em 2 etapas graduais. Atualmente, o limite é de 44 horas semanais. A primeira etapa seria de 60 dias após a lei, quando a jornada cai para 42 horas semanais. A segunda etapa seria 1 ano depois, quando a jornada chega no limite de 40 horas semanais. A mudança da escala 6x1 é uma pauta importante porque ela busca oferecer uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores. Trabalhar 6 dias seguidos e folgar apenas um causa cansaço físico e mental, além de dificultar o convívio familiar, o estudo e o lazer. Além disso, trabalhadores menos sobrecarregados tendem a ser mais produtivos e atentos, reduzindo assim os erros dentro do trabalho, diminuindo os afastamentos médicos causados pelo excesso de trabalho. Por isso, a proposta de mudança da escala 6x1 não significa deixar de trabalhar, e sim uma melhora da qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores. Os argumentos contra a mudança são que elas podem aumentar os custos para as empresas, elas teriam que manter os salários com uma jornada menor. Além disso, existe preocupação de que alguns setores, principalmente os de atendimento ao cliente, serviços essenciais tenham dificuldade para manter o mesmo funcionamento. Pode causar falta de funcionários ou de funcionamento. Oi pessoal, meu nome é Heloíse, eu tô aqui com a Letícia, nós vamos falar um pouquinho sobre a pena de morte. Ela é admitida no Brasil apenas em casos de crimes de guerra declarada. Em crimes comuns, ela foi abolida de acordo com a Constituição de 88. O último caso de pena de morte que a gente teve no Brasil foi de um escravo chamado Francisco, que cometeu homicídio contra seu senhor no estado do Alagoas. No Brasil não é uma prática comum, mas temos exemplos de outros países que fazem esse método com mais frequência. No caso, aqui a gente vai falar um pouco dos Estados Unidos. Dos 50 estados que possuem, 27 é previsto em lei a pena de morte. E desses 27, 21 possuem autoridade e a infraestrutura para a realização. Casos de crimes federais, como traição ou terrorismo, essa lei, essa pena, ela pode ser aplicada independente do estado em que o crime foi cometido. Alguns dos métodos de execução mais comuns são as injeções letais, o fuzilamento, a cadeira elétrica e a câmara de gás. Algumas das limitações para a pessoa ir para o corredor da morte é a idade mínima, que são 18 anos, doença mental e crime sem morte. No caso, com exceção a traição contra o Estado. Os países que têm mais execuções de pena de morte é a China, o Irã, a Arábia Saudita. Os países ali no Oriente Médio, eles costumam ter bastante pena de morte justamente por causa da religião, que é uma coisa muito, muito forte naquela região. E os Estados Unidos, claro, né? Como já é muito demonstrado. Nós temos mais esse conhecimento por parte deles. Sobre a pena de morte num contexto geral, mundialmente falando, nós temos pessoas que se opõem a esse tipo de pena, mas também tem muitas pessoas a favor. Mas por se tratar de um recurso muito caro e que esbarra muito em direitos humanos, nós não temos essa legalização mundialmente. Mas grande parcela da população é a favor do corredor da morte no geral. Sou a Preta e a Nicole. E hoje a gente veio aqui falar sobre uma ideia que voltou a aparecer bastante em alguns debates políticos, o chamado voto único familiar, ou até mesmo mais conhecido como democracia familiar. Bom, vou explicar brevemente para vocês o que seria esse voto único, essa democracia familiar.
seria basicamente o ato, a ação de um único representante da casa, um único representante da família votar por um todo. Então, ao invés de cada um ter o seu voto individual, o seu voto particularmente, uma única pessoa na sua casa votaria por todos. Na visão de quem defende essa ideia, esse único representante deveria ser o chefe da casa. Normalmente, no caso, seria o homem, o marido. E esse debate ele já vem sendo bastante discutido por alguns grupos da extrema-direita lá nos Estados Unidos e agora ele está entrando em alta pauta aqui no Brasil. Bom, gente, agora eu vou estar explicando um pouquinho para vocês sobre como que está funcionando essa questão lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse debate ele passou a ser algo muito além das redes sociais. Então, alguns grupos mais conservadores e religiosos passaram a defender algumas mudanças de que diminuiriam ou até mesmo enfraqueceriam o direito do voto das mulheres, que é garantido pela 19ª emenda da Constituição há mais de 100 anos. Bom, na prática, surgiram algumas propostas de regras eleitorais que dificultariam o voto de mulheres que fossem casadas ou até mesmo aquelas que adotassem o sobrenome do marido. Essas mulheres, elas teriam uma dificuldade maior para conseguirem votar e teriam que apresentar mais documentações para comprovar a sua identidade. Na prática, elas continuariam sim conseguindo votar, porém seria algo muito mais complicado, o que, segundo alguns especialistas, isso acabaria até impedindo milhões de mulheres de exercer esse seu direito. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre mulheres que também apoiam essa ideia em geral e sobre o Brasil em si. Então, bom, um ponto muito importante é que esse discurso, essa ideia, ela não é defendida apenas por homens. Temos também bastante mulheres mais conservadoras que defendem essa proposta. E elas afirmam que o feminismo, ele deu uma liberdade em excesso para as mulheres e que elas deveriam exercer um papel mais fundamental dentro da família. Bom, no Brasil em si, embora não exista nenhuma proposta, oficial para acabar com o voto feminino, ainda assim aparecem bastante debates, que é dado por influenciadores ou até mesmo por alguns grupos mais conservadores. E por alguns especialistas, na visão deles, esse debate é um debate que merece uma atenção maior, já que influencia, como as pessoas irão ver o voto das mulheres e até mesmo a representação delas na política. Agora eu vou falar sobre o papel das mulheres e o cenário brasileiro. No Brasil também acontece algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Depois que um influenciador de extrema-direita que mora nos Estados Unidos fez comentários dizendo que as mulheres votavam mal, algumas parlamentares conservadoras, por exemplo, a Júlia Zanata, preferiram defender seus aliados políticos em vez de criticar essas falas desse influenciador. Segundo alguns especialistas, elas pretendem defender alguns aliados políticos ao invés de criticar essas falas desses influenciadores. E elas defendem pautas tradicionais acima da conquista do feminismo. Sobre o gender gap, esse termo significa que homens e mulheres costumavam votar de formas diferentes. Em pesquisas, algumas mulheres tendem a rejeitar candidatos e discursos da extrema-direita mais do que os homens. Como as mulheres representam mais que a metade dos eleitores, alguns grupos enxergam isso como um desafio nas eleições. Porém, a ideia de dificultar ou desvalorizar o voto feminino foi muito criticado, principalmente por pessoas conservadoras, porque isso vai contra a democracia. Oi, eu me chamo Breno. Oi, meu nome é Guilherme e hoje iremos falar sobre intolerância religiosa. Bom, intolerância religiosa é o preconceito e a discriminação que as pessoas fazem com outras pessoas que seguem religião diferente, crença diferente e até mesmo as pessoas que não têm religião. Guilherme, me fala um pouco sobre dados e fatos. Estima-se que milhares de pessoas sofrem intolerância religiosa todos os anos no Brasil. Apenas em 2024, o Disque 100, que é o nosso canal de denúncia, ele registrou mais de 2.400 violações relacionadas à intolerância religiosa, atingindo principalmente praticamente religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. São os mais conhecidos que sofrem intolerância religiosa no momento no Brasil. Agora a gente vai chamar os próximos do nosso grupo. Oi, meu nome é Michael. Oi, meu nome é Rodrigo. Michael, o que as consequências podem causar? Causa exclusão, violência e desrespeito aos direitos humanos e prejudica a convivência entre as pessoas. Rodrigo, o que diz a lei? Bom, a Constituição garante a liberdade de consciência e de crença e protege o livre exercício dos cultos religiosos.
Além disso, a legislação prevê punições para atos discriminatórios motivados por religião. Bom, agora iremos finalizar nosso tema. Oi, meu nome é Diego e eu vou finalizar o trabalho. A liberdade religiosa é um direito reconhecido pela ONU. O combate da intolerância existe lei eficiente, direito protegido pela educação sobre a diversidade. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo do Asprotalks. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal. E para quem quiser se aprofundar nos assuntos, nós temos os livros Pipo e Fifi e Educação Sexual numa Perspectiva Sociomoral. Sobre o voto familiar, nós temos a série O Conto da Aya. E para o tema de pena de morte, temos os filmes A Espera de um Milagre e A Vida de David Gale. E foi isso, pessoal. Tchau, tchau.